Olá, damos as boas-vindas à série Territórios Educativos para a Justiça Climática. Nela, o programa Educação e Território vai dialogar sobre temas fundamentais no âmbito da agenda dos territórios educativos e do enfrentamento à crise climática. A importância da escuta e participação ativa de crianças e adolescentes nas ações climáticas é o tema da nossa conversa de hoje, que vai ser conduzida por mim, sou Tori Helena, sou jornalista e editora no Educação e Território, e vou fazer essa entrevista hoje junto com a Nathalie Simões, que é repórter do Educação e Território. Bem-vinda, Nathalie. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos que vamos. E para conversar com a gente hoje sobre esse tema super importante, para dialogar, né, sobre essa questão da justiça climática e da participação infanto-juvenil, a gente vai convidar a Carolina Terra, do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância, CIESP PUC Rio de Janeiro. Bem-vinda, Carolina. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Gente, a Carolina Terra é doutoranda, mestre e graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Ela é pós-graduada em Direito Internacional e Direitos Humanos pela PUC de Minas Gerais e atua nas áreas de pesquisa, advocacy e comunicação institucional no CIESP. Antes da gente começar a rodada de perguntas, eu vou fazer minha audiodescrição e vou pedir para que vocês façam o mesmo na sequência. Então, eu sou Tori Helena, eu sou uma mulher amarela de ascendência japonesa, estou com o cabelo bem cacheado e maluco hoje, estou usando uma blusa listrada na vertical, preta e branca, e atrás de mim tem uma plantinha ali do lado esquerdo. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho um cabelo cacheado escuro, uso óculos de grau, estou de batom vermelho e uso uma camisa, uma blusinha na cor amarela e atrás de mim tem uma parede e uma cortina. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos bem escuros, estou de óculos de grau de armação preta, atrás de mim tem alguns livros e uma plantinha também, ao meu lado um quadro. Eu estou com a camisa preta e com um lenço vermelho. Maravilha. Vamos começar então aqui a entrevista. Carolina, o CIESP realizou recentemente uma pesquisa que é super interessante, que chama Adolescentes, Jovens e Mudanças Climáticas no Brasil, né? Essa pesquisa, vocês foram a campo ali para ouvir 200 participantes, mais ou menos, né, de 12 a 18 anos, nas 5 regiões do país. E ela trouxe um pouco um panorama das opiniões e sentimentos dessas juventudes sobre crise climática. Para a gente começar, queria te perguntar o que motivou, né, essa ida a campo, o que motivou essa pesquisa? Bom, primeiro, a gente identificou uma lacuna nas pesquisas, que não havia estudos, raramente abordam crianças, adolescentes e jovens, tanto sobre o tema especificamente adolescentes e sobre mudanças climáticas, mas também os estudos raramente têm um foco nas experiências locais, no território, ou seja, aquela experiência vivida, né, diretamente por eles. Então, a partir dessa lacuna, a gente entendeu que a gente deveria, né, entender as suas opiniões sobre o assunto, e também um ponto muito importante aqui, que diferencia essa pesquisa de outras realizadas, é por uma opção por uma pesquisa de campo, né, como você disse na sua pergunta. O que isso quer dizer? É uma pesquisa que não é online. Muitas das vezes, ainda que seja interessante essa pesquisa online, através de formulários, ela tem também seus poréns. Por exemplo, uma pessoa, para estar disposta, né, a responder o formulário, normalmente ela já pode ter um engajamento prévio com aquele assunto, um interesse prévio com o tema, e aqui não, a gente não procurou adolescentes e jovens que já têm um engajamento com o assunto, a gente foi, de fato, ouvir adolescentes e jovens sobre o assunto, então, uma opinião menos enviesada nesse sentido. Perfeito. E eu acho muito interessante também que a pesquisa traz realidades de diferentes cidades do Brasil, né? Ao todo, se não me engano, foram 10 capitais, né? Belém, 9 capitais e a capital federal. Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza,
Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e, por último, São Paulo. Carolina, se possível, você pode dar exemplos para a gente de elementos que unem e diferenciam esses adolescentes e jovens quando o assunto é mudanças climáticas a partir da região onde eles vivem? Bom, a pesquisa mostra que esses adolescentes e jovens, eles têm percepções comuns, algumas percepções comuns sobre os efeitos, né, e como eles sentem essas mudanças climáticas, mas alguns, a gente pode elencar aqui alguns efeitos diferentes por território, entendendo aqui que as políticas públicas devem considerar essas questões. Então, se por um lado, o calor extremo, ele se destacou muito como o impacto mais citado em todas as regiões, por outro lado, no norte, né, com Manaus e Belém, o calor, como eu já disse anteriormente, mas também as chuvas e a questão da fumaça dos incêndios, que a gente teve isso muito importante, né, no ano passado, então também pode justificar aqui o impacto nessa resposta. No centro-oeste, Goiânia e Brasília, a gente seguiu a questão do calor, mas também trouxe aqui, diferenciando um pouco do norte, a questão das secas, repetiu-se a questão das queimadas também. No sul, Porto Alegre e Curitiba, claro, a gente teve a menção às chuvas e os alagamentos. A gente sabe que no Rio Grande do Sul a gente teve essa questão, né, enfim, das enchentes de maneira exacerbada, mas nos chamou a atenção que no Centro-Oeste e no Sul, alguns citaram que não percebem impactos nenhum das mudanças climáticas. No Nordeste, Salvador e Fortaleza, houve a menção, como já disse, do calor, mas também das chuvas fortes. Por fim, no Sudeste, Rio e São Paulo, chuvas, enchentes e secas foram os impactos mais mencionados nas cidades. Então, a gente teve algumas diferenciações nesse sentido. Entendi. Então, é um cardápio ali variado, né, de desastres e de emergências climáticas, né, que acabam Exato. Aparecendo na fala desses jovens. Exato. É importante dizer que essa pergunta, especificamente, a gente perguntava não que quais impactos eles já tinham ouvido falar, mas sim quais impactos eles haviam sido afetados ou o município onde eles moram haviam sido afetados. Então, por isso que alguns podem ter feito essa menção de que não perceberam impactos, não que eles não ouviram falar de nenhum impacto em nenhuma outra cidade no Brasil, mas é porque a pergunta ela direcionava para uma questão mesmo de vivência no território, né, uma vivência pessoal. Legal. E você já falou um pouco, né, dessa lacuna que existe, né, de pesquisas feitas com essa população, né, com esse grupo de jovens e adolescentes, que não tem tantas assim, e isso acabou motivando, né, a ida de vocês a campo também. A gente ouve pouco, né, as próximas gerações sobre um problema que as afeta ali diretamente. Na sua avaliação, por que tem esse apagão dessas vozes quando o assunto é crise climática? Por que a gente não está ouvindo os jovens mais? Uhum. Bom, eu acho que a gente pode dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, de uma maneira mais geral, não se ouve crianças, adolescentes e jovens, assim, em nenhum assunto, né? Então, eu acho que essa é a primeira parte que a gente precisa falar, né? A gente tem um adultocentrismo que ele impacta as políticas e os debates no geral, né? Pouco se ouve crianças, adolescentes e jovens. Também, ainda nessa esteira dessa ideia, né, de maneira mais abrangente, as crianças são vistas como pessoas a serem protegidas, né, não como protagonistas e sujeitos de direitos nesse sentido, né, ou seja, pessoas que devem ter suas vozes e opiniões ouvidas e levadas em consideração nas políticas públicas. Por outro lado, aqui olhando mais especificamente para a questão desse apagão das vozes no debate climático, eu acho também que a gente pode falar que muitas das vezes esse debate ele pode ter uma impressão de ser um debate muito técnico, mas muitas das vezes ele de fato é um debate muito técnico. E o que pode acabar afastando algumas pessoas, principalmente crianças, adolescentes e jovens, mas a população em geral, né? Isso pode afastar também os adultos, idosos, enfim. E essa lógica técnica
dessa agenda climática, né, ela também pode acabar apagando os saberes locais afetivos, né, e práticas centradas no território. Então, eu acho que a gente pode olhar isso por esses dois lados. Perfeito. E no ano passado, 2024, a gente acompanhou vários desastres socioambientais no nosso país, né? Como, por exemplo, os incêndios na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, as enchentes históricas no Rio Grande do Sul. Esses impactos diretos na vida dos jovens, na vida das populações, eles apareceram nas salas dos adolescentes, e de qual maneira? Sim, apareceu, não vou dizer que apareceu muito, tá? Não apareceu muito, mas apareceram alguns entrevistados citaram. Por exemplo, uma entrevistada que não era do Rio Grande do Sul, ela mencionou, e aí ela disse que tinha uma empatia, por exemplo, por quem estava no Rio Grande do Sul, né? Ela disse, por exemplo, que deixou muito angustiada pelas pessoas e também frustrada por não conseguir ajudar de alguma maneira, né? Enfim, teve alguma fala nesse sentido. Por outro lado, tiveram duas falas também, por exemplo, de Manaus, né? Duas pessoas diferentes. Uma, por exemplo, falou que em Manaus é todo dia uma fumaceira, né? E também outra citou, por exemplo, a questão da seca, né? Que aconteceu em Manaus, enfim. Então, a gente teve alguns parcos, assim, algumas parcas menções e alguns relatos também sobre a questão dos hospitais cheios, em Brasília e em Manaus, mas, como eu falei, foram poucas menções diretas ao que ocorreu nesse último ano e que vem acontecendo. Entendi. Essa questão dos hospitais era por causa da fumaça? Era por conta da fumaça, sim. Isso, inclusive, foi em Brasília, não foi nem em Manaus, assim. Foi uma menção específica em Brasília, ele dizendo que ele tinha uma questão respiratória, e aí ele sofreu com essa questão das fumaças, e quando ele foi para o hospital, enfim, hospitais lotados, que a gente sabe que é uma realidade, quando a gente não tem uma questão específica, a gente já sabe que tem essa questão, mas quando a gente sabe que a gente tem uma emergência climática e outras emergências também, muitas das vezes os hospitais ficam lotados e não têm total capacidade, né, de fazer esse atendimento da melhor maneira possível. Entendi. E aí, né, a pesquisa também vai revelando alguns dados sobre escolas, né? Aqui a gente está no Educação e Território, então é um ponto que eu queria explorar com você agora, que 71% dos jovens responderam que aprenderam, né, sobre mudanças climáticas na escola, mas vocês apontam ali na pesquisa que um número que é significativo sinalizou que não está aprendendo nada atualmente, 11%, e 15,5% que nunca aprenderam. Na sua opinião, qual que é esse gargalo, né, que impede a maior disseminação, maior contato com esse tema nas escolas, durante a trajetória escolar? Certo. Bom, por um lado, como você já mencionou, é preciso dizer que a escola ela continua sendo essa principal fonte de informação, né? Mas a gente pode também que a maneira como isso tem sido feito a gente pode dizer que é insuficiente, né? Muitas das vezes esse tema é tratado de uma forma superficial ou desconectada do território, né? Ou seja, algo que acontece nas geleiras ou que vai acontecer daqui a muito tempo e não algo que está nos impactando atualmente. Por outro lado, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela prevê que esse assunto ele deve ser tratado de maneira transversal, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando isso é previsto como deve aparecer de maneira transversal, ou seja, ninguém é muito responsável pelo assunto, né? Então, se isso não é feito de uma maneira muito coordenada entre os professores, entre ali esse corpo docente dessa escola, isso a gente sabe que muitas das vezes esse assunto pode acabar escorrendo, né? Enfim, não sendo tratado da maneira como ele deve ser. Por outro lado, a gente teve, em 2024, né, no ano passado, uma nova lei aprovada, né, a 14.926, que ela alterou a lei de 99, né, para assegurar uma atenção às mudanças do clima, a proteção da biodiversidade e aos riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais.
Mas a gente sabe também que muitas das vezes as políticas elas têm um tempo para serem implementadas, mas a gente acha que também com essa nova lei mais atualizada, né, como eu disse, ela altera uma lei de 99 que já previa esse debate nas escolas, então a gente espera que isso também alavanque novas discussões e também formações para professores, para que isso possa ser melhor discutido, melhor debatido nas escolas. Acho que, por outro lado, também é importante dizer que muitas das vezes a gente sabe, né, que nas escolas há uma pressão por conteúdos avaliativos, aqueles conteúdos mais duros, né, ali da matemática, enfim. Mas a gente sabe também que, ao mesmo tempo, que pode acabar impedindo que esse debate entre de maneira mais contundente, mas a gente sabe também que, como, né, a Base Nacional ela prevê, esse assunto ele pode ser visto em todas as disciplinas, né? Então, como eu disse, retornando à minha fala no início, isso tem que ser melhor coordenado dentro das escolas e também deve ter aí um esforço de formação dos professores. Entendi. Eu fico curiosa agora, está sugerindo uma pesquisa próxima para vocês, falar com esses professores, né? A gente entender um pouco a percepção deles, aquela já dando trabalho para entrevistar. Não, mas eu concordo com você. Muito importante a gente ouvi-los, né? Aqui eu estou fazendo um panorama, né? Enfim, a partir de outras leituras também sobre o assunto, e também, claro, a partir da nossa pesquisa, a partir da opinião dos adolescentes e jovens, mas eu concordo com você que a gente deve ouvir, claro, esses profissionais de maneira direta para a gente saber esses gargalos e possíveis caminhos também. Um outro aspecto muito importante que a pesquisa traz também diz respeito ao sentimento dos jovens em relação às mudanças climáticas. E o medo é a manifestação do emocional que mais prevalece entre os jovens, segundo a pesquisa. Esse resultado já era esperado por vocês? E você poderia mencionar outros sentimentos que foram relatados pelos estudantes? Claro. Bom, o medo, de fato, ele foi o mais citado, né? E é esse medo tanto ligado ao futuro, ou seja, o que pode acontecer quando eu for mais velho ou mais velha, né? Enfim, mas também a gente já vê um medo ligado ao presente, né? Ou seja, a esses impactos como queimadas, as enchentes que a gente falou anteriormente. Então, a gente teve esses dois lados, né? E também surgiram outros sentimentos, né? Insegurança, ansiedade, preocupação, tristeza e até a raiva, que inicialmente não foi um sentimento que estava um pouco no nosso radar, né? A raiva ficou muito linkada à falta de ação dos governantes, né? Enfim, e ao mesmo tempo um sentimento de impotência, né? Mas, por outro lado, a pesquisa mostrou que 17% disseram não sentir nada. E aí, aqui, mais uma vez, a gente tem que qualificar esse dado, né? Dos 17% que disseram que não tem nenhum sentimento em relação às mudanças climáticas. Nesse número, por um lado, a gente viu um distanciamento, né? Assim, no sentido de, não, isso vai demorar muito para acontecer, isso vai demorar muito para me impactar, então eu não me preocupo. E, por outro lado, esse sentimento de impotência. Teve um, por exemplo, que disse, olha, eu já me preocupei, mas hoje em dia eu não me preocupo mais porque eu sei que não está nas minhas mãos. Então, tem esses dois lados. E a gente acha também, né, a partir desses resultados, que isso mostra uma necessidade de espaços de escuta e de engajamento coletivo, porque outras pesquisas também mostram que quanto mais você participa, mais você também vai trabalhando esses sentimentos dentro de você, né? O que afasta essa paralisia, né? Do tipo, olha, não está nas minhas mãos, eu não tenho poder sobre isso, então eu não posso fazer nada. Então eu não vou nem me preocupar com esse assunto. Eu acho interessante também que nos últimos anos os pesquisadores, né, têm falado muito sobre um termo chamado ansiedade climática, né? Mas, inclusive, é interessante porque esse termo ele não é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma patologia, né? E sim um sentimento, uma reação das pessoas em relação à emergência climática, ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Como que você avalia isso? Você acha que é importante
o governo ficar mais atento, as autoridades ficarem mais atentas, inclusive essa área de estudos da saúde sobre esses efeitos na saúde dos jovens? Eu acho que, por um lado, assim, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com essa excessiva patologização, né, dos sentimentos, essa patologização, enfim, de questões. Uma pessoa, ansiedade é um conceito polissêmico, né? Por exemplo, a gente viu aqui que muitas das vezes a ansiedade não aparece essa palavra ansiedade, né? Ansiedade climática, como a gente vê muito nas pesquisas, principalmente internacionais, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Enfim, com essa descrição que pode ser um pouco simplista, ainda que seja muito importante a gente entender esses sentimentos, né, que eles têm sobre o tema, mas eu acho que mais importante do que a gente classificar, enfim, como uma doença no CID, né, ou algo nesse sentido, é pensar por que está sendo gerado, né, e caminhos para que a gente possa melhorar esse sentimento, né? Como eu falei anteriormente, a gente nas pesquisas mostram que esses espaços de escuta, engajamento coletivo, você pode trabalhar esse sentimento para que isso se torne uma ação, né? Enfim, a gente deixa ali de falar sobre uma doença, né, ou algo nesse sentido, para se tornar numa ação. Então, eu acho que a gente é ideal a gente olhar mais para esse lado. Maravilha, você estava falando, já falou um pouco, né, dessa importância, desse engajamento coletivo, que pode até ser uma espécie de vacina para essa ansiedade, né, porque você vai estar ali com outras pessoas, tomando ações pelo clima. Só que para mim ficou um pouco difícil concretizar isso. Como que seria essa participação, por exemplo, assim, um fórum? Que exemplos que a gente tem desse tipo de engajamento mais coletivo do clima? Olha, a gente tem alguns exemplos, né, no Brasil, alguns movimentos no Brasil internacional. A gente, né, o mais conhecido é sempre o Fridays for the Future, né, aquele movimento ligado à Greta, que está, enfim, em vários diferentes países, mas a gente também tem coletivos, tanto de território, né, coletivos indígenas, coletivos ribeirinhos, que são liderados por crianças, adolescentes e jovens. A gente tem outros movimentos nacionais também, que já fazem uma ação nesse sentido, mas eu acho que o mais importante é dizer que, na pesquisa, a gente constatou que muitos queriam ter esse engajamento, mas eles não sabiam como. Então, eu acho que, de repente, a gente pode pensar numa maior divulgação, né? Como a gente disse, a gente tem um gargalo aí de divulgação, tanto de informação específica sobre as mudanças climáticas, sobre a crise climática, mas também sobre como se engajar, não apenas de maneira individual. A gente nota nas respostas que há algumas menções de atividades individuais, como, por exemplo, divisão do lixo, não jogar o lixo no chão, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é preciso divulgar mais esses movimentos e possibilidades de ação. Eu acredito que isso não deve... Claro, o governo também pode ter espaços específicos, pode facilitar espaços específicos para que eles possam participar, né, em conselhos de direitos, tanto nacionais, estaduais, municipais, sobre o meio ambiente, sobre o clima, mas, por outro lado, também esses movimentos que eles são de base, né, enfim, baseados no território, eles também são muito importantes para que um possa ir apoiando o outro, né, não é apenas a gente esperar que algo seja criado, né, enfim, implementado pelo poder público, que, claro, é muito importante para possibilitar essa participação, mas a gente tem formas diversas, né, de participação coletiva. Então, eu vejo por esses dois lados. Perfeito. E a gente já falou aqui um pouquinho sobre educação, né, os dados de educação, os dados escolares que a pesquisa traz, e também sobre esse engajamento dos jovens em ações coletivas
para enfrentar a crise no clima. E aí eu queria te ouvir um pouco também, Carolina, sobre as práticas e políticas de educação ambiental e climáticas que foram mais aderentes pelos jovens e, na verdade, né, como que essa escuta dos adolescentes e jovens que vocês fizeram mostrou que pode ser ampliado essa participação e engajamento de crianças e adolescentes nessa luta. Uhum. Bom, eu acho que a gente pode dizer que os jovens ouvidos na entrevista, eles se importam com o assunto, é um assunto que eles se importam, mas, ao mesmo tempo, tem pouco acesso a conteúdos aprofundados e, principalmente, com metodologias que engajem, né? Como eu disse anteriormente, há um foco, né, em ações individuais, mas falta uma maior articulação com iniciativas coletivas. Ao mesmo tempo, né, e aí referindo a esse primeiro ponto que eu elenquei, esses materiais eles precisam ter uma linguagem mais acessível, métodos participativos e essa conexão com o território, né? Então, eu acredito que as políticas de educação ambiental e mais políticas de maneira geral mais eficazes são as que promovem um protagonismo real e uma escutativa, ou seja, como você, de fato, compreender como eles querem que primeiro, né, dar um passo atrás, como você quer que esse assunto seja debatido, enfim, quais são as melhores metodologias, conversar com esses movimentos e coletivos que já atuam com essa temática, né, para que a gente possa ter materiais mais adequados para se tratar sobre o tema nas escolas e em outros espaços também coletivos com crianças e adolescentes e jovens. Inclusive, ainda sobre esse assunto, eu acho que vale a gente mencionar aqui que do universo de 200 estudantes que foram ouvidos, apenas 6 disseram que participam, né, ativamente de alguma ação de engajamento, e a maioria são ações que envolvem o ambiente escolar, né? Então, esses dados que vocês trazem na pesquisa mostram esse potencial, né? Se eles estão preocupados, como a pesquisa mostra, existe um potencial enorme de engajamento, né? Exatamente, concordo plenamente com você. Eu acho que essa pesquisa, ela nos mostra bastante coisa, que a gente tem um espaço, nós temos possibilidades, a gente não está falando aqui de uma terra arrasada, eu acho isso muito importante dizer, esse assunto muitas vezes, ele nos deixa com uma sensação de impotência, todos nós, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mas eu acho que essa pesquisa, ela nos dá, de certa maneira, esperança, para mostrar que há caminhos possíveis para que esse assunto seja trabalhado com as crianças e adolescentes e que a gente tem por que esperançar. Ufa, ainda bem que você falou isso. Uma outra coisa que apareceu na pesquisa, né? A gente sabe que novembro está chegando aí, em novembro ali em Belém, a gente vai ter a COP30, uma coisa que, assim, a gente que trabalha com o tema, né? A gente fica achando que tá todo mundo sabendo, que é uma coisa de amplo conhecimento, que já vai estar todo mundo com o hotel já marcado lá para ir para participar da COP. E a pesquisa mostrou que não é bem assim, né? Que apareceu pouco, né, na fala dos adolescentes e dos jovens até a existência desse evento, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Foi surpresa para vocês, assim, que eles não estava na ordem do dia, ali na boca, na ponta da língua dos jovens, a COP30? Primeiro, eu confesso que foi uma surpresa, assim, não que a gente achou que todo mundo fosse saber o que era uma COP, e que a COP aconteceria no Brasil, mas a gente achava que esse número seria um pouco maior. Mas eu acho também importante dizer que não só apenas 3 sabiam, não é que sabiam que era a COP, porque a gente não perguntou exatamente isso, mas a gente ficou atento se essa informação ia aparecer de maneira espontânea, né? Foi uma preocupação da pesquisa que as informações elas aparecessem de forma espontânea. Apenas 3 mencionaram a COP, sendo que desses 3, nenhum mencionou a COP no Brasil. Como, por exemplo, falou assim, teve a COP agora, né? Ele estava falando sobre a COP da Colômbia, então, assim, teve a COP. Não que vai ter uma COP no Brasil. Então, eu acho que isso apenas ilustra um pouco desse distanciamento desse tema, tanto nas escolas, mas também em outros espaços de divulgação de informação também.
Maravilha. Acho que a gente também já está encaminhando aqui para os finalmente da entrevista, mas eu queria te perguntar se ficou alguma coisa, algo que tenha ficado de fora que a gente não tenha perguntado, que você acha importante trazer sobre essa pesquisa maravilhosa, esse levantamento que vocês fizeram aí no Brasil todo, ouvindo essas pessoas que merecem muito ser ouvidas, né, e consideradas nesse momento de emergência. Assim, tem algo que você destacaria? Eu acho que o último ponto, assim, seria a questão onde esse tema, além das escolas, claro, a gente perguntou de que maneira, onde eles ouviam falar sobre o assunto, né? Nos chamou a atenção aqui, a televisão apareceu, a gente achou que, assim, a televisão ali estaria totalmente escanteio nesse ponto, né? A gente, enfim, sabe dessa questão das mídias sociais. Claro, as mídias apareceram muito fortemente, né? Enfim, TikTok foi muito mencionado, Instagram, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essas redes operam com uma lógica que você tem que, no mínimo, se interessar, né, por aquele assunto para que ele apareça para você, né? Essa lógica aí do algoritmo. Então, se você não se interessa muito sobre aquele assunto, é muito difícil que ele apareça para você, né? Pensando nessa lógica do algoritmo. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que esse é um assunto que aparece, né? É um assunto que eles também se informam pelas redes sociais. E aí, eu confesso que, particularmente, fico pensando que isso, por um lado, é muito interessante, né? Que esse assunto possa estar aparecendo nas redes sociais, enfim, eles estão se informando, mas também me questionam, por outro lado, qual a qualidade dessa informação. A gente sabe que tem pessoas que fazem um trabalho muito sério de divulgação científica, de divulgação da informação nesse tema de mudanças climáticas, então, enfim, fazem um trabalho incrível, mas a gente, enfim, também demandaria uma outra pesquisa para saber que tipo de informação é essa, né? A gente sabe também que tem muitas informações sobre o tema das mudanças climáticas, então, enfim, acho que a gente tem que ponderar, né, essa informação também. Por um lado, é bacana que isso esteja presente nas redes sociais, mas, por outro lado, eu fico aqui me perguntando que informação é essa que está chegando. Mas é isso. Maravilha. Então, tá bom, Carolina, queria te agradecer pelo seu tempo, né, pelas informações que você trouxe. Gente, essa pesquisa tá maravilhosa, tá disponível lá no site do CIESP, e a gente também vai ter, em breve, um super site especial no Educação e Território para jogar mais luz, para que mais gente conheça, mais gente saiba que ela aconteceu e as informações que ela traz, né? Então, também queria deixar esse recado para vocês. Aqui depois a gente pode até colocar o link aqui quando o vídeo estiver no ar, mas é para todo mundo ler, vale a pena se debruçar sobre esses números, esses dados que são inéditos e são relevantes, né, para a nossa realidade aqui no Brasil. Então é isso, muito obrigada. E se você quiser se despedir, fazer alguma consideração final, microfone aberto. Obrigada. Primeiro, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite de toda a equipe do Aprendiz. Tem sido incrível esse trabalho conjunto. Queria agradecer também ao CIESP, né, essa pesquisa muito, muito interessante, convidando também todo mundo a ler. Agradecer também aos apoiadores da pesquisa, Fundação José Egito Setúbal, também a Nova Institutes, também aos apoiadores, né, que tornaram essa pesquisa possível. E também gostaria de agradecer aos adolescentes e jovens que participaram da pesquisa, que cederam seu tempo para que a gente pudesse compreender o que eles pensam, sentem e refletem sobre o tema das mudanças climáticas. Maravilha. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.